Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Bombril limpa qualquer sujeira, até as internacionais. Boa noite. Domingo, 1º de março, está começando o Fantástico. Tititi no carnaval. Luma de Oliveira assume a coleira e desafia. Só uma mulher muito segura e muito independente pode usar uma coleira. Ele cuidou de Maradona e Vera Fischer e faz um retrato sem retoques do mal que a droga faz. Que o cérebro não está funcionando bem. O espião que mudou de lado por dinheiro, vendendo os segredos para a União Soviética. Um homem, uma mulher e um país dividido diante do direito de matar por amor. Para a família, a morte de Ramon só trouxe dor. Para quem ainda está nas praias, o teste do protetor solar. Foram testadas 10 marcas de protetores. Para quem está de volta à luta, como fazer um currículo que funcione. Como importante para a empresa que vai te contratar. Os 2 caminhos do espírito. A fé religiosa que cura e funciona mais que remédio. A resposta pode estar no cérebro. E os cultos sinistros dos que pedem a ajuda do demônio para fazer o mal. Os cheiros e adesivos que diminuem o apetite. Os gordinhos e feiosos que sobem ao palco para tirar a roupa. Na abertura da temporada de pesca no Pantanal, uma história de pescador. De verdade. Os 5 segundos mais terríveis da vida de Rosana Nunes. Se der ordem do governo, eu falsifico mesmo. As 3 palavras mais reveladoras do deputado Sérgio Naia. Boa noite. Entre o grito da moradora do edifício Palace 2 e o cinismo do deputado empresário, uma tragédia expõe o pior da prática política no Brasil. Você vai conhecer a biografia de Sérgio Naia, o deputado e empreiteiro que é acusado de construir edifícios de areia. O Fantástico mostra com exclusividade uma reunião onde Naia confessa os seus métodos, que incluem compra de votos, falsificação de documentos, fraude e tráfico de influência. Antes, você vai acompanhar a manhã de sábado da família do apartamento 1507 do Palace 2. A manhã em que o sonho implodiu. Há 2 meses teve festa no apartamento 1507 do Palace 2. O churrasco era para comemorar o Réveillon e a nova decoração da casa. A vista para o Mar da Barra era o maior orgulho dessa família, do interior de São Paulo. São as únicas imagens que ficaram de uma época que parece um sonho. 2 meses depois, a família Nunes não consegue acordar do pesadelo. Sonhei hoje que o Palace explodiu. Todo dia ele sonha alguma coisa, aquele prédio. O dia começa no quarto do hotel, onde eles estão como que acampados. As adolescentes têm que se vestir com roupas doadas pelos vizinhos. Hoje vai ser o dia da implosão. E Rosana e Zé Roberto parecem ainda transtornados com a situação de desabrigados. A primeira coisa que eu tive de coisa material, fora meus filhos, é a bolsa. Mas se eu pudesse ter salvo fotografia das crianças nenenzinhas. Esse hotel reúne os ex-moradores do Palace 2. A construtora Sersan concordou em pagar as diárias por 15 dias. Mas na hora do café da manhã, a revolta é geral. Você não tem uma fruta, que isso daqui você não vai poder comer, isso aqui é só enfeite. A Aline está acostumada a tomar suco de laranja. Felipe queria iogurte. Ficam sem comer nada. Todo hóspede tem direito a suco, presunto, frutas, mas para o pessoal do prédio não tem direito a nada. Foi isso aqui, café simples. Só café com leite, pão. Café com leite e pão. Eu não aguento essa situação que nós estamos atravessando. Por favor, nos ajude, vamos resolver essa situação. Mas é hora de partir. De barriga vazia mesmo, eles vão para onde moravam. É uma caminhada de tristeza e revolta. Como que pode você pagar mais de 100 mil no apartamento e virar em pó? E esse desgraçado desse velho
Sérgio Naia! Desgraçado! Não fazer nada! A família se une para enfrentar a implosão. Eles dizem que querem ver de frente o fim do prédio. Zé Roberto precisa ser forte para amparar a mulher e as filhas. A poeira ainda está no alto quando Rosana entrega os pontos. Ela precisou ser atendida pelos enfermeiros até se recuperar. A família vai embora, mas como a maioria dos vizinhos, os Nunes ainda não sabem o que vai acontecer, mas vão precisar de muito tempo para esquecer esse grito. Bem longe da Barra da Tijuca, uma pequena cidade de Minas Gerais, já se acostumou ao poder e ao estilo do deputado Sérgio Naia. As marcas do benfeitor estão nas paredes de granito azul da igreja, no lustre importado da Itália, no piso reformado do cemitério e nas duas emissoras de rádio na vizinha Muriaé. No silêncio dos habitantes da pequena Laranjal, na zona da Mata Mineira, um sinal de que, mais do que admiração, o deputado Sérgio Naia desperta medo. Ele vai te processar, você vai ter que dar tudo que você tem pra ele, não tem nada pra perder. Por que a cidade não fala dele? Tem medo. Todo mundo tem medo dele, minha. Quem fala como ex-prefeito Ferdinando Alvarenga costuma sentir no bolso que é enfrentar o filho mais ilustre de Laranjal. Processado por Sérgio Naia, Ferdinando Alvarenga teve de vender a própria casa para pagar os 15 mil reais que o deputado arrancou dele num processo de difamação. A eleição aqui municipal agora apareceu com 15 jagunços aqui para ganhar uma eleição com 81 votos. Foi uma vergonha para ele. 15 jagunços para intimidar nosso povo todinho. Sérgio Naia e os 9 irmãos nasceram nesta casa. Eles vieram de uma família classe média. O pai era funcionário público, a mãe, dona de casa. O deputado saiu daqui aos 12 anos de idade. Voltou mais tarde para ingressar na carreira política. E foi para Brasília. E lá ele era muito amigo do general Golbery da Couto Silva. Conseguiu trabalhar em grandes obras em Brasília. Daí vem sua riqueza, minha filha. A riqueza e o poder de Sérgio Naia reaparecem em Laranjal na época de campanha. E a caça ao voto, como mostram estas imagens de um cinegrafista amador, é no velho estilo toma lá da cá. E a mercadoria prometida com fartura é a mesma que pode ter faltado na tragédia da Barra da Tijuca. 240 mil tijolos! Tijolo por bastante para a construção de 200 casas. Uma coleção de processos, amigos poderosos, obras paradas e projetos de lei arquivados. Em Brasília, Sérgio Naia também fica entre os tribunais e o plenário da Câmara. O voto é sim. Sérgio Naia, sim, 389. Sérgio Naia disse sim ao impeachment e costuma ser assíduo no Congresso. Na convocação deste ano, teve só uma falta. Em 3 mandatos, apresentou 11 projetos, só que todos foram arquivados. Deputado e empreiteiro, Sérgio Naia foi particularmente combativo na luta pela criação de um Fundo Nacional de Habitação. Apesar de ser réu assíduo na Justiça do Trabalho, chegou a propor isenção de imposto de renda para empresas que doassem material de construção a seus empregados. Tudo arquivado. O deputado Sérgio Naia é conhecido no Congresso como um homem generoso. Costuma ceder seus imóveis para os colegas que não conseguem apartamento funcional. Sem contar as caronas de jatinho que dá aos políticos. Sérgio Naia só parece não gostar de pagar o que deve. Ele e a construtora Sersan estão na lista negra do Ministério da Fazenda e do INSS desde 94. Mesmo com esse cadastro negativo, conseguiu crédito no Banco do Brasil, 13 milhões de reais. Não pagou e, para escapar da execução judicial, fez um acordo em outubro do ano passado. Pelo acordo, a Sersan oferece este shopping como garantia de pagamento da dívida. Só que a obra está embargada pela Justiça.
Sérgio Naia forma com outros 2 deputados empresários a LPS Empreendimentos, L de Luiz Estevão, P de Paulo Otávio e S de Sérgio. Um consórcio que parece mais forte no setor jurídico do que na construção civil. O lote do shopping valia 3 milhões de reais. A LPS tinha 30 meses para construir, mas perdeu o prazo. E quando a empresa proprietária tentou recuperar o terreno na justiça, foi a LPS que se sentiu prejudicada, pedindo uma indenização pelo que já tinha gasto. Valor 23 milhões de reais. No sistema de informação dos bancos, a construtora de Sérgio Naia tem 37 títulos protestados por falta de pagamento. Em apenas um destes protestos, a dívida do deputado é de 24 milhões de reais. Em apenas 2 dias de fiscalização nas obras da empresa de Sérgio Naia, o Conselho Regional de Engenharia não gostou do que viu. Não existe muito critério técnico na hora da execução, não existe aquela responsabilidade técnica de se prestar um bom serviço. A gente já dá para se notar nisso. Esta obra em Brasília é o retrato fiel do estilo Sérgio Naia de construir. Projetada para ter 14 andares, tem 15. E entre um e outro embargo judicial, avançou 15 metros no terreno do vizinho. A construtora é acusada ainda de forjar descontos indevidos no salário dos peões. A obra está parada. Está parada. Também nos Estados Unidos, o deputado Sérgio Naia frequenta tanto os canteiros de obras quanto os tribunais. Naia participou da construção das torres Sandy Lake, em Orlando, na Flórida. A obra é alvo de 13 processos na justiça americana. E agora você vai ver cenas exclusivas de uma reunião no sul de Minas, em que o deputado Sérgio Naia se vangloria de praticar fraudes, falsificações e tráfico de influência. O deputado Sérgio Naia é figura conhecida na cidade de Três Pontas. Só quando ele vem pedir voto aqui, precisa de voto, é que ele aparece aqui. Está sempre em rodas de políticos, recebendo homenagens, fazendo pose nos palanques e nas inaugurações do governo federal. Esta cooperativa de costura é obra do deputado. Há 3 anos deu máquinas e emprego para 90 mulheres, mas a cooperativa faliu. E quando as costureiras pediram ajuda para pagar salários atrasados, o deputado propôs uma fraude. Tem 2 meses atrasados, mas recebeu um mês. Tem que assinar doações. Recebe quem assinar, quem não assinar não recebe. Tem que partir para isso. Eu venho aqui ensinar besteira, não sei não. É a única maneira que eu estou vendo. A última obra patrocinada pelo deputado Sérgio Naia em Três Pontas é a construção de 120 casas populares na periferia. O deputado paga tijolos, cimento, telhas. Em troca, quer o apoio político dos vereadores. Tudo ficou acertado numa reunião na Câmara Municipal há 4 meses. As imagens são de um cinegrafista amador. O deputado é esperado com ansiedade. O Sérgio Naia está chegando. Quando entra na Câmara, cumprimenta os vereadores e, sem nenhuma modéstia, fala das doações para os eleitores. Demonstra ter facilidade para entrar com produtos estrangeiros no Brasil. Eu comprei e paguei um respirador artificial que trouxe um ultrassom. Eu estou dizendo que só aparelho hemodiálico eu trouxe 7. Eu estou descobrindo um bem nos Estados Unidos. Eu vou trazer muito. Para a construção das casas populares, Naia promete pagar do material básico ao acabamento. E vão dar o luxo aqueles mais amigos que quiser, eu trago até papel de parede para decorar a cozinha. Eu tenho como trazer barato, sabe? Promoção dos Estados Unidos, eu vou lá quase toda semana. E diz como vai comprar. Eu boto todos os aparelhos sanitários. Eu compro segunda mão que parece de primeira, mas depois de acertar, passa como de primeira. O deputado planeja a festança de inauguração. Eu banco a festa, trazemos 100 homens aqui para bater pau para os vereadores, eu banco tudo que eles gastaram, traz caviar, traz salmão, traz as coisas, as iguarias mais caras do mundo. Fala de sua intimidade com cálculos. Traz a planta do que vai fazer, eu não preciso fazer conta, não faço conta, não preciso de máquina, não faço conta de cabeça muito rápido, às vezes mais rápido que dá mais. Na reunião, o deputado Sérgio Naia disse que se preocupa muito com quem não tem onde morar e revelou seu método de trabalho para construir um conjunto habitacional na cidade de Palma, divisa de Minas com o Rio de Janeiro, falsificou documentos. Eu assinei para o governador, logo o seu governador, e não deu ordem nenhuma, mas eu falei que deu ordem, assinei, construí as casas e vai tirar os outros lá das casas. E revelou mais.
quando a prefeitura de Itanhandu, sul de Minas, precisou de máquinas para limpar rios e resolver o problema das enchentes, o socorro veio com o deputado Naia e mais uma falsificação. Eu não roubei, eu apoderei de uma máquina. Ele esteve aqui, foi para Leopoldino, uma dragline. O prefeito não deu atenção nenhuma. Excelente. E arranjei um projeto Soma Leopoldino de quase 1 milhão que consegui ligar. Eu com o projeto de 1 milhão não queria dragline lá. Então me dá essa máquina, vou lá cantar, eu assinei a ordem para o governo. Eu falsifico mesmo. Na ordem, de repente, ele acreditou que era ordem, mas eu falsifico mesmo. Ainda nesta edição, você vai saber como foi o dia seguinte à implosão do Palace 2 e o trabalho de busca nos escombros do prédio. Você vai ver depois dos comerciais como preparar um currículo que não vá para o lixo. Hoje a gente deveria preparar alguma coisa muito resumida. E veja também os ecos da polêmica na avenida. A coleira de mulher. Daqui a pouco, aqui no Fantástico. Angélica, amanhã, a partir das 8h30 da manhã, tem animação pra valer com Luluzinha, Tico e Teco, Steve e Hércules, Super Mouse, Popeye, Zé Colmeia. E logo depois, as armações de Bela, aprontando todas na agência Caça Talentos. Amanhã, Angélica. Quem tem Globo, tem tudo. Venha participar da grande final do Garota Verão 98. Forme sua torcida, traga faixas, bandeiras e venha torcer pela candidata de sua cidade ou praia. As 2 melhores torcidas classificam suas candidatas entre as 10 finalistas. Grande final do Garota Verão 98. Dia 5, 6 e 7 de março em Capão da Canoa. Promoção RBS TV e Capão da Canoa. Patrocínio TIM. Para a pior sede. E Tramontina, linha de mesa inox Tramontina. Pedroso liquida em Porto Alegre com carpete Monza 10mm por R$14,90 e o Tabacol Austin por R$9,50. Tapete americano Altesse 2x3 por R$99. No Pedroso, o carpete Trinylon 10 Tabacol custa só R$18,90 e o carpete Elite importado Buclé Alto Tráfego da World Carpets por R$21,90 à vista colocado. Pedroso tem tapetes e carpetes europeus e americanos. Cristóvão Colombo 1823, fone 222-5050. O horário de verão acabou e graças ao seu apoio o resultado foi muito bom. E vai ser melhor ainda com você continuando a poupar energia. Só para lembrar, evite ligar o chuveiro elétrico no horário de pico, pode faltar energia na casa toda. E o horário de pico é entre 6 da tarde e 8 da noite, é aí que o bicho pega. Evite também ligar vários aparelhos ao mesmo tempo e na hora de comprar lâmpadas, prefira as fluorescentes compactas, que são mais eficientes e econômicas. E não esqueça, energia é dinheiro. Não desperdice. Olha lá, mãe, a folgada tá fazendo as unhas. Deixa ver. Enquanto isso, olha o estado daquele chão. Tá esperando alguém. Chegou. Mas o chão, né? Será que ela não tem vergonha? Agora ela tá apertada. Vai limpar? Quero ver se sabe limpar. Tá brilhando, mãe. Ficou ótimo. Vê lá o que ela usou. É Garante. Assim é fácil. Com Garante, qualquer uma. Até você. Para de xeretar a vida dos outros, menina. Garante, o brilho prático da Inglesa. Limpa, brilha e perfuma. Por Amor Internacional, em CD e cassete Som Livre. Hora de volta às aulas, de mudança na rotina, não só das crianças, mas também dos pais. Principalmente se é a primeira vez que as crianças vão à escola. Como tornar este momento menos traumático para toda a família? Confira no Bom Dia Rio Grande desta segunda-feira, às 7 horas da manhã. A batucada já silenciou, mas continua o barulho causado pelo gesto de Luma de Oliveira em pleno sambódromo. Não era pouca roupa, nem as regiões, digamos, famosas do corpo escultural da modelo. A polêmica estava no pescoço, mais exatamente na coleira onde Luma mandou gravar o nome do marido, ou, como ela mesma preferiu dizer, dos donos. Ela é considerada um dos monumentos brasileiros. No desfile da tradição, a surpresa no pescoço, uma coleira. Coleira assinada.
A ideia da coleira surgiu com duas intenções. Uma porque é fantasia, é carnaval, eu estava de onça preta, por que não uma coleira? Eu falei, uma coleira, com nome de quê? Que nome eu vou botar? Por que não o nome do meu marido? Aí eu botei o nome do Ike. É um carinho com ele, foi um chamego com o meu marido, na verdade. A definição do dicionário Aurélio para a palavra coleira é clara. Espécie de colar que cinge o pescoço dos animais. Animais? Umas mulheres bonitas, gostosas e bem resolvidas, mesmo que elas estejam sem seus donos, seus namorados, elas acharam genial, elas falaram, que legal. O fato da Luma de Oliveira ter saído no carnaval com a coleira, eu fiquei até deprimida, porque na época que todas as mulheres estão arrebentando as coleiras, aqui no Brasil o pessoal acha muito engraçadinho que uma pessoa põe a coleira. Só uma mulher muito segura e muito independente pode usar uma coleira. Na Idade Média, elas não tinham escolha quando eram obrigadas a vestir o cinto de castidade, definido por um poeta como a chave para trancar a entrada ao paraíso do amor. Mas hoje, em tempos mais abertos, que acham as mulheres de usar uma coleira com o nome de um homem como prova de amor? Eu não usaria uma coleira com o nome... Também não usaria uma coleira. De jeito nenhum. Não sou cadela. Como prova de amor, eu usaria numa boa. Fazer publicidade para meu marido pra quê? Nunca. Desde que não fosse coleira de cachorro, acho que sim. Pode até ser uma distrais, né? Uma coleira bonita, uma joia. Pediria uma joia de brilhante com o nome dele, aí eu usaria. Não usaria uma coleira nem com o nome do meu noivo, nem com o nome do meu namorado, no caso, se fosse, ou nem com o nome de ninguém. Acho que você não tem que provar que a pessoa que é seu companheiro tá ali, é dono de você, usa coleirinha. Eu não usaria, não. Eu acho que quando não existe essa coisa da tirania, da obrigação, da submissão, de submeter o outro contra a vontade, a fazer qualquer coisa, eu acho que tudo é perfeito, tudo é válido, faz parte do jogo amoroso. Ficaria até bonitinho se ele andasse do teu lado puxando. Ficaria melhor ainda. E os homens? Querem puxar pela coleira a mulher amada? Eu aceitaria que ela usasse uma coleira com meu nome. Porque ela fica com a minha marca ali registrada. Muito horrível. Não tem nada a ver. E o que pensa Ike Batista, o marido de Luma? Eu estava viajando e então foi uma surpresa. E o fato de ter lembrado em mim, dessa maneira fantástica, eu achei lindo. Na verdade, se você pensar bem, quem acabou ficando na coleira fui eu, porque é uma atitude que eu achei tão bonita que eu fiquei de quatro, né? Então quem passou a ficar na coleira fui eu. Na avenida, mesmo amarrada pelo pescoço ao nome do marido, a exuberante Luma estava solta e não imaginava que a coleira fosse a apoteose do desfile dela. É um gesto de carinho e ao mesmo tempo de fantasia. Dourados, pintados e pacudos que se cuidem. Está aberta a temporada de pesca no Pantanal Mato Grossense. Lá vem mais história de pescador. É uma festa de despedida barulhenta. Os pescadores vão para os barcos. A cidade de Cáceres, no oeste de Mato Grosso, é só o ponto de partida. Todos estão ansiosos. São empresários, advogados, dentistas, vigaristas, aposentados, construtores, tem de tudo. Vou na expectativa de pegar um dourado, só para ver ele tremer na minha vara ali. Assim. Neste grupo, as mulheres já estão acostumadas. Todos os anos, nesta época, elas perdem os maridos para o Rio Paraguai e não reclamam. E como é que você acha que eles ficariam se não tivesse essa pescaria? Eles ficariam o resto do ano frustrados e incomodando a gente o resto do ano. Ao amanhecer, muitos barcos saem junto com as andorinhas e deixam a cidade em direção ao Pantanal. Os que escolheram pescar durante a noite já estão de volta. E olhando o tamanho dos peixes, é fácil entender por que a região é dona do maior festival de pesca de água doce do mundo. O livro dos recordes registra 2.700 pescadores. Eles fazem aqui uma pescaria sofisticada. As chalanas, estes barcos equipados com suítes confortáveis, são as vedetes.
Nesta, acompanhamos 5 casais. E para quem pensa que as mulheres vieram só para passear... Na hora que eu pego o peixe, quer dizer, eu realizo aquilo que eu gosto. O barco desce o Rio Paraguai em busca do melhor ponto de pesca. No mínimo 5 horas de viagem. Até lá, o melhor da pescaria é a paisagem aqui no coração do Pantanal de Mato Grosso. As margens do rio guardam as áreas de reprodução de pássaros. Nesta praia, encontramos ninhos de taiamãs. Para proteger os filhotes, os pais avançam contra os visitantes e põem para correr os animais que ameaçam a espécie. Quando a chalana para, é hora de começar a pescaria. O grupo sai em barcos pequenos, levando iscas apropriadas para pegar os peixes considerados nobres desta região. Esta é a época do pintado e a tuvira. Um peixinho liso é do que eles mais gostam. Você joga, a chumbada vai até o fundo e ela fica nadando. Então, com isso, ela atrai o peixe. No primeiro dia de pesca, o grupo ficou somente com o peixinho. Dizem os pantaneiros que o rio tem dessas coisas. No outro dia, bem cedo, Dona Yolanda é a primeira a ficar pronta. Cadê o marido? Tá dormindo ainda. Enquanto o marido dorme, ela vai para o rio enfrentar um calor de 45 graus e fazer o que mais gosta. Eles chamam aqui pesca de rodada. O barco com motor desligado fica solto no rio e a linha deve ser arremessada contra a correnteza. Pronto, agora é sentar e esperar o peixe. Vamos ver quem pega primeiro, Dona Yolanda? Vamos. Não demorou muito. Dona Yolanda pegou um pintado de 6 quilos. Neste desafio, venceu a experiência, mas foi só o começo. Sorte também para principiante e todos que estavam no rio. De repente, a pescaria para. É preciso abrir caminho para uma anta atravessar o rio. E será que o animal espantou os peixes? Supersticioso, seu José tem uma receita para voltar a pescar os grandes: sapato social, calça de risca de giz e camisa de seda. Diz ele que quanto mais alinhado, mais chance de atrair os peixes. Quanto mais alinhado, mais o peixe se aproxima. Principalmente as piranhas, né? Com tanto peixe, houve mais competição entre eles. As mulheres estão na frente, né? Hoje aqui estão na frente. E para que ninguém diga que é história de pescador, os troféus estão aí, os peixes do Rio Paraguai. Para muita gente, o ano de 98 só está começando mesmo amanhã. Não são poucos os que terão como desafio conseguir um bom emprego. Aí vem aquela dúvida, como fazer um currículo que funcione? O que deixar de lado e o que se destacar nesse tipo de documento? Ana, estudante de administração, procura trabalho. Eu preciso ter experiência, porque quando eu me formar, eu vou ser cobrada isso. Ela está preparando um currículo. Mas como se faz um bom currículo? Há 10 anos, Francisco fez este currículo de 16 páginas e conseguiu o emprego. Mas hoje acha que tamanho definitivamente não é documento. Eu diria que hoje a gente deveria preparar alguma coisa muito resumida, 2, 3 folhas, destacando aquele foco, aquele ponto que realmente você pode identificar como importante para a empresa que vai te contratar. Tem fatos curiosíssimos, que pessoas que anexam histórico escolar, cursos que são feitos que não tem nada a ver absolutamente com os requisitos. Coloco até, inclusive, viagens de lazer, né? Ou seja, um bom currículo deve ter dados pessoais, como nome e idade, um resumo da vida escolar e profissional e, principalmente, deve destacar a área de interesse do candidato e o que ele é capaz de fazer. E, é claro, um bom destaque para o telefone de contato. Com o currículo debaixo do braço, Ana vai agora visitar as empresas. Daqui a pouco, a gente mostra outras maneiras de apresentar currículos. Você que fez dieta para se preparar para o verão,
Não desista. Se depender das saladas da moda, sua forma está garantida. Da saída chatice do alface com tomate, os chefes estão buscando inspiração na culinária da Tailândia, com um ingrediente inusitado: mamão papaya verde. O mamão papaya cru, ele tem uma consistência fantástica. O cru, ele fica crocante na boca. E o papaya verde ralado é a base. Tomate e vagem são apenas coadjuvantes. Ainda tem molho tailandês importado, suco de limão e amendoim moído. Estranho? E uma mistura de azedo, doce, os outros temperos tailandeses que criam um efeito no paladar completamente diferente. Um negócio exótico, delicioso. Outra salada que emplacou direto nesse verão é feita com alface verde, alface roxa e pequenos maços de agrião. A primeira novidade é o radicchio, bem amarguinho, que dá um colorido especial ao prato. O molho é feito de azeite, grão de mostarda, alecrim e vinagre balsâmico, que em italiano se chama de aceto balsâmico. Mas atenção! Tem que tomar cuidado com ele, porque ele é forte, né, o aceto balsâmico. E não é só isso não, ainda tem uma surpresa. O segredo também principal está no grelhado, é uma salada morna. Isso mesmo, medalhões de filé grelhados ao ponto, cortados em tiras e cozidos levemente no molho. Deu água na boca, não? Então tente estas saladas em casa. Seu corpinho agradece. Se você é daqueles que adoram chocolate, mas não quer engordar, uma novidade nos Estados Unidos pode juntar a fome com a vontade de emagrecer. Adesivo à base de chocolate. Um tratamento parecido com o dos adesivos de nicotina, que cortam o desejo de fumar. Os fabricantes garantem que, usado durante um mês, o adesivo diminui a paixão pelo chocolate. E será que cheiro ajuda a perder peso? Dr. Alan Hirsch, neurologista de Chicago, diz que sim. Ele estuda há vários anos o efeito que odores diferentes têm sobre o controle do apetite. Numa pesquisa com 3.200 pessoas, ele constatou que aqueles que inalavam alguma essência forte quando tinham fome foram capazes de perder quase 3 quilos em um mês. Descobrimos que quanto mais eles cheiravam, mais perdiam peso, diz o Dr. Hirsch. Mas não é todo cheiro que emagrece. Tem que ser especial, bem forte. Maçã verde, banana e menta são os melhores, digamos assim, perfumes para emagrecer, ou pelo menos para perder a vontade de comer. O Dr. Hirsch lembra que quem trabalha em lojas de doce ou balas não consegue comer o que vende por causa do cheiro. Não é fantástico? Você vai ver depois dos comerciais um homem, uma mulher e uma prova de amor que acabou em morte. Mas imóvel na cama, não teria condições de preparar o cianureto sem a ajuda de alguém. E veja também o direito de ir e vir ameaçado. O preconceito contra os cães guia. Daqui a pouco, aqui no Fantástico. Corpo Dourado. Você está perguntando se o Dr. Orlando é nosso pai? Clara está perto de descobrir a verdade sobre seu verdadeiro pai. Ela reconheceu você. Sabe que você é o pai dela. Nesta segunda, 7 da noite, Corpo Dourado. Quem tem Globo, tem tudo. Os biscoitos São Luís Nestlé. Leite, coco, aveia e mel. Maçã e canela são pura tentação. E agora você não vai resistir. Biscoito milho verde São Luís Nestlé. Puro milho, pura delícia. É São Luís, é Nestlé. Antártica, com você rumo à Copa. Antártica gelada, que a galera agita. Fica animada, estupidamente gelada. E na minha mão, a melhor cerveja do país da seleção. Bora, galera! Antártica gelada, que a galera agita. Fica animada, estupidamente gelada. E na minha mão, a melhor cerveja do país da seleção. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Quanto mais o tempo passa, mais e mais gente começa o dia com um sorriso. Por isso dia a dia a vida tá ficando mais e mais refrescante. Tudo
se refresca, tudo se revela num sorriso. Sorria pra vida, proteja o seu sorriso. Tão refrescante. Porque o sorriso mais gostoso é o sorriso da gente. Sinto um mundo diferente, o mais refrescante. Abre um sorriso refrescante. Existem esmaltes de longa duração, batons de longa duração e agora brilho de longa duração para o meu cabelo. Vela apresenta novo Soft Color com cera de abelhas e mel. A coloração que dá brilho intenso e duradouro para os cabelos por semanas. 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 Novo Soft Color. É Vela. Tumeleiro juntou os dois maiores fabricantes de pisos laminados de madeira do país, Trevo Piso e Ouro Piso, para uma campanha sem igual no mercado. Os melhores preços e grande variedade para você comprar em 3 vezes iguais, com entrada pelo preço à vista. Trevo Piso e Ouro Piso têm alta resistência, acabamento em verniz e para colocação, Tumeleiro indica profissionais especializados. É tempo de renovar sua casa com Trevo Piso, Ouro Piso e Tumeleiro. Sabe por que nossos cabelos têm brilho e volume escandalosos? Vou te dar uma dica. Revlon criou Ultrajos, o novo shampoo que deixa seus cabelos escandalosamente lindos. A fórmula hidratante com provitamina B5 de Ultrajos dá mais volume. A proteína de seda e o Moisture Locking Silicone revelam todo o brilho. Viva com cabelos escandalosamente lindos com Ultrajos todos os dias. Você vai adorar. Ultrajos, shampoos e condicionadores. É Revlon. O novo Código de Trânsito é assim. Esse duplex Bergamo de 2,11 metros de altura, excelente acabamento, no Ponto Frio sai por R$199. Aí você pega o carro e se manda pra comprar. No caminho uma amiga pergunta, ei, pra onde você tá indo? Tô no Ponto Frio, é mais barato. Braço pra fora, artigo 252, multa R$76,88. O duplex já ficou nos 275. Já não é um bom negócio. Faça um bom negócio, compre no Ponto Frio. O melhor preço, o melhor crediário, as melhores marcas e os melhores motoristas. Veja no Teledomingo. 20 anos depois, novas revelações reabrem uma polêmica. A morte de milhares de animais no Hermenegildo foi mesmo um fenômeno natural? Volta às aulas. O Teledomingo entrevista a secretária de Educação, Yara Wortmann. Os gols do fim de semana, os acertos para o show de Pavarotti em Porto Alegre e uma entrevista com o craque Juninho. Meus amigos gaúchos, vocês não podem perder. Daqui a pouco vou entrar em campo com o Falcão, no Teledomingo, falando da minha lesão e do tratamento da minha recuperação que eu estou fazendo aqui na clínica do Nivaldo Balda. Um abraço para vocês. Esperamos você depois do especial Spice Girls. Até bem pouco tempo atrás, protetor solar era usado mais por razões estéticas. Hoje os motivos são outros. Os casos de câncer aumentaram muito, em parte por causa do já famoso buraco na camada de ozônio. Mas será que dá para confiar na qualidade do protetor solar vendido no Brasil? Passa aqui, passa ali, até andando dá para passar. Às vezes aparece alguém para dar uma mãozinha. É o protetor solar. Quem usa não precisa ficar assim ou assim. E o mais importante, quem usa protetor e não fica horas torrando ao sol evita o câncer de pele, o tipo de câncer mais comum aqui no Brasil. Mas muita gente ainda tem dúvidas sobre o protetor solar. A gente deve usar filtro solar mesmo em dia de mormaço? As nuvens que normalmente estão cobrindo o sol estão simplesmente filtrando os raios de ondas curtas, deixando passar os de ondas longas, que exatamente nos fazem mais mal. Filtro solar causa acne? A maioria dos filtros solares que contém óleo, eles provocam acne. Mas hoje em dia, os filtros mais modernos já são os chamados oil free, eles já não têm óleo e também formulações à base de gel dão menos acne. As pessoas negras e mulatas precisam usar protetor solar? As pessoas negras deverão também se proteger. Estatisticamente, ele tem uma chance menor. Agora o teste do Inmetro. Como no Brasil não existem laboratórios especializados nesse tipo de análise, o teste foi feito no laboratório Harrison, em Nova Jersey, Estados Unidos. Foram testadas 10 marcas de protetores, os mais vendidos no Brasil. Todos têm fator de proteção solar 8, o mais consumido.
São eles: Água de Cheiro, Banana Bolt americano, Cenoura e Bronze, Coppertone, Dorato, Gil e Gene da Alemanha, Natura, O Boticário, Sunblock e Sundown. Os voluntários fizeram sauna para ver se o protetor permanece no corpo com a transpiração. E será que ele sai facilmente com água? Aqui avalia-se a eficácia do fator de proteção solar, FPS. O fator 8, por exemplo, significa que o usuário está 8 vezes mais protegido do sol do que quem não utiliza o produto. Outro teste importante: primeiro passa-se o protetor solar. Depois, esta máquina simula o efeito dos raios de sol. É a prova dos 9. Resultado: as 10 marcas analisadas foram aprovadas em todos os itens. O fator de proteção que nós escolhemos foi o 8 e elas tinham, em geral, até um pouco mais, estão em torno de 9 o fator de proteção. Foi muito bom. A notícia é boa, mas não há protetor que salve quem abusa do sol. Portanto, não custa lembrar. Quanto mais clara a pele, maiores devem ser os cuidados. O protetor deve ser aplicado sempre com a pele seca. Entrou na água, tem de passar de novo. Quem trabalha na rua, exposto ao sol, também precisa de protetor. E, finalmente, o conselho mais difícil de seguir: evitar o banho de sol entre 10 da manhã e 3 da tarde. Miriam recebe 50 currículos por dia. Ela trabalha numa empresa que faz a ligação entre quem procura e quem oferece emprego. Você não contrata um trainee a um diretor, onde uma das perguntas que o contratante nos faz: eu quero que o hobby dele seja informática. O profissional de hoje deve ter noções de informática. Em inglês, então? O inglês está sendo condição tão sine qua non que ele está buscando um segundo idioma. Globalização está aí, Mercosul está aí, ele tem que buscar isso. Outra dica: leia muito. Informação é fundamental. Quem consegue captar essa informação e trabalhar adequadamente tem uma enorme vantagem no mercado de trabalho. Uma boa notícia para a Ana Carolina. Lembram? Aquela estudante de administração que está procurando emprego. As grandes empresas investem em pessoas jovens para fazer carreira dentro da firma. O caminho mais importante hoje são os estágios. É uma fonte importante de recrutamento. E para as pessoas mais velhas, o caminho parece ser o das pequenas empresas em busca de profissionais mais experientes. Tem muitas empresas que vão dar muito mais valor para as pessoas mais velhas do que para as pessoas mais jovens. Daqui a pouco, como se portar numa entrevista e onde tem mais oferta de emprego. Ainda hoje no Fantástico, os 2 caminhos do espírito, os rituais de quem adora o demônio e as descobertas científicas que comprovam a força da fé na cura de doenças. E daqui a pouco, 3 mortos, 28 horas de tensão na rebelião de presos em Belém. Melanie Griffith, Don Johnson, um casal em crise, atormentado pela morte de seu único filho. Não foi só você que perdeu um filho, Lily! Eu também perdi! Encontrando na pureza de um menino uma nova alegria de viver. As pessoas devem ficar juntas. Podia pedir a ele para voltar. Se pedir, ele volta. Paraíso, nesta segunda, na sessão da tarde. Quem tem Globo, tem tudo. Bem, primeiro foram as camisas. Depois baixaram as calças. Os trajes, os paletós, as bermudas. Quando eu dei por mim, até as cuecas tinham caído. Liquidação Escândalo Happy Man. Tudo com até 50% de desconto. Nunca os preços caíram tanto. Eu não estava falando de mim. Não foram as minhas calças que caíram. Era da loja que eu não tenho nada com isso.
PepsiGo entrou em campo para você ganhar. Um timaço de craques, em jogadas sensacionais, com final imprevisível. É show de bola todo dia no intervalo da novela das 8. Se a sua franquia tiver o resultado da jogada, você pode ganhar sozinho até R$100 mil. São milhares de prêmios. PepsiGo, os craques jogam e você ganha. O novo Código de Trânsito é assim. Esse duplex Bergamo de 2,11 metros de altura, excelente acabamento, no Ponto Frio sai por R$199. Aí você pega um carro e se manda pra comprar. No caminho uma amiga pergunta: ei, pra onde você tá indo? Tô no Ponto Frio, é mais barato. Braço pra fora. Artigo 252, multa R$76,88. O duplex já ficou uns 275. Já não é um bom negócio. Faça um bom negócio, compre no Ponto Frio. O melhor preço, o melhor crediário, as melhores marcas e os melhores motoristas. Toda vez que você liga o seu carro, o óleo leva alguns segundos vitais para proteger todo o motor. Há um atrito metal contra metal. O dano é irreversível. Com Castrol GTX Magnatec é diferente. Suas moléculas polarizadas aderem como ímãs, formando uma película que permanece e protege o motor antes mesmo de você girar a chave. Castrol GTX Magnatec, com exclusiva tração molecular. O especial de março traz muitas novidades para você. E vamos para a primeira oferta. Fraldas Puppet, só R$3,30. E agora, adivinha o que é? Papel higiênico Camélia, só R$1,75. Mais uma, adivinha o que é? Micro-ondas Brastemp 42 litros, só R$229. Esta oferta vai até terça. E o Carrefour tem muito mais nas lojas para você. Sempre o menor preço. Papà, andiamo davvero in Brasile? Sì, andiamo. E là, esiste il football? Sì, chiaro. E là, c'è gente allegra come qui? Sì che c'è. Ma papà, in Brasile ci sono tutti i biscotti gostosi che ci sono qui? Guarda, figliolo, se non ci sono, li faremo noi. Balduco, da família Balduco, para a sua família. Comprar bem é encontrar o que a gente procura. E o que a gente não esperava encontrar. É quando a compra deixa de ser um gasto para ser um investimento. É comprar um tênis e fazer o test drive dentro do shopping. Essas definições sobre onde comprar você encontra na expressão de felicidade da Lúcia, do João e do Luiz Fernando. DC Navegantes, o prazer de comprar bem. Atílio e Helena estão cada vez mais distantes. Nós não estamos mais nos entendendo como antes. E o casamento fica por um fio. Ela escondeu alguma coisa de você? Alguma coisa relacionada àquela noite que vocês tiveram nos bebês. Nesta segunda, 20h30 da noite. Por amor. Quem tem Globo, tem tudo. Depois da implosão, a cerimônia do adeus. Parentes se desesperam no enterro dos corpos resgatados entre os escombros do edifício Palace 2, no Rio. E no meio da montanha de entulho, moradores ainda procuram os pedaços da própria história. Na nossa casa, mãe. Não, meu filho, nós vamos ter outra. O desespero de quem só hoje viu o que sobrou do Palace 2. Durante todo o dia, as pessoas que moravam no prédio se revezaram na vigilância do terreno e na procura entre os escombros, em busca de objetos que representam as recordações de uma vida. Retratos, pelo menos. É a maneira de você resgatar alguma coisa de você, né? Este morador que quebrou o pé quando pulou do primeiro andar minutos antes do desabamento, espera a punição dos responsáveis pela tragédia. Esse cara tem que ser punido de alguma forma, ele não pode fazer isso e ficar impune. Por volta de 5 horas da tarde, os bombeiros encontraram mais um corpo, o de Fátima Ferraz, que tinha 36 anos. Ao lado do corpo dela, foram encontradas bolsas e documentos de identidade. Só foi possível fazer a identificação por causa da aliança que Fátima usava. Ainda falta ser resgatado o corpo de Gerardo Queiroz. O sobrinho dele acompanha o trabalho dos bombeiros.
De madrugada foram encontrados os corpos de 3 pessoas da mesma família. Pai, mãe e um bebê de 3 anos morreram juntos. Estavam os 3 abraçados. Estavam os 3. Foi. E será que eles tinham sentido? Olha, não sei. Eu tava menininha, o neném tava abraçadinho com a mãe. Os corpos de Milton, Rosângela e do bebê foram enterrados no cemitério do Caju, no centro do Rio. A filha de 13 anos do primeiro casamento de Milton também estava no apartamento e não sobreviveu. A mãe dela, Bárbara, chorou muito durante o enterro da filha. O caixão de Luísa foi carregado pelos amigos de um grupo de escoteiros. Emoção também no enterro de Leonel Benevides, que tinha 18 anos. O pai do rapaz não conseguiu esconder a revolta. Acaba a rebelião no presídio de Belém do Pará, que começou ontem com uma tentativa de fuga. A violência durou 28 horas. 3 presos morreram. Início da tarde de sábado. Tiros são disparados no meio da rua. Quem passava era protegido pelos escudos da PM. O presídio São José, no centro de Belém, é tomado por 280 presos em poucos minutos. 6 agentes penitenciários, 2 funcionárias da pastoral carcerária e um padre são mantidos como reféns. Os presos não aceitam negociar, querem fugir. No telhado, um refém tem os olhos vendados e é espancado. Na madrugada, mais tensão e tiros. Manhã de domingo, mais violência. O refém fica pendurado por quase 1 hora de cabeça para baixo. Os presos ameaçavam jogá-lo do alto do prédio. Mais tiroteio e um corpo desce amarrado. É o líder da rebelião, conhecido como Ninja, morto com 2 tiros. Outro corpo é jogado do telhado. Início da tarde, os presos brigam. Um deles se joga. Jogaram mais um. Ele ainda se move quando os outros presos começam a atirar paus e telhas. A polícia abre fogo para se aproximar e resgatar o preso. Às 3 da tarde, os rebelados se rendem. O primeiro refém é libertado. Um novo modismo unissex para esse finzinho de verão. São as unhas tatuadas. O pessoal gosta, no começo pensa que é adesivo. A tatuagem pode ser feita na unha da mão ou do pé. Que é diferente e não fica para sempre, né? Nada muito complicado porque o espaço é pequeno. Nesta cartela, as opções. E pode até colocar o nome. O processo começa com o desenho feito à caneta. Depois, vem a maquininha com o pigmento natural para dar a cor. É uma máquina importada, é a máquina de tatuagem normal, que é feita na pele. Os homens preferem tatuagens simples, pretas com desenhos tribais. As mulheres, as coloridas. O método é indolor. O preço, R$10 por unha. A tatuagem não sai nem com acetona. E você pode manter o brilho com esmalte incolor. Uma vitória marca o primeiro mês do novo Código de Trânsito. O número de acidentes e mortes no trânsito caiu em todo o país. Só em São Paulo o índice caiu 40%. A fúria do tempo nos Estados Unidos. 12 tornados atingem o estado da Flórida, matando mais de 40 pessoas. O vento arrastou carros, arrancou telhados, destruiu casas e fez um shopping desabar. Na Califórnia, os temporais causados pelo El Niño abriram crateras nas estradas, chegando a arrastar trechos inteiros das pistas. Um pito no craque Ronaldinho. Cardeais da Igreja Católica condenam o anúncio de pneus em que o jogador aparece de braços abertos, lembrando Cristo Redentor. Um travesti é o novo terror dos ringues. Farini Ekiat, 16 anos, se transforma quando começa a lutar. Das 22 lutas de boxe tailandês que venceu, 18 foram por nocaute.
Terminado o combate, voltam os gestos raros no mundo das lutas. O desemprego avança na indústria. De cada 100 empregos que a indústria tinha em 90, 38 não existiam mais até o ano passado. Os dados são do IBGE. Mais uma empresa e Ana Carolina continua entregando currículo. Se for chamada para entrevista, ela deve tomar alguns cuidados. Muita maquiagem, muita roupa sedutora, não é recomendável, assim, procure ser discreta, elegante no traje. E o homem, como deve se apresentar? Estar bem, barbeado, penteado, arrumado é fundamental. E na hora da conversa? Não minta, seja ético, fale a verdade, não invente. E evite a síndrome do coitadinho. Às vezes as pessoas pensam que vão conquistar o emprego dizendo, poxa, minha família está precisando, eu estou precisando muito desse emprego. Essas coisas não funcionam como alavanca a favor do candidato. E onde estão as melhores oportunidades de emprego? A educação, turismo, informática, serviços. O que não está acontecendo hoje é o aumento da entrega em casa. Uma outra área que está crescendo também é essa área de condicionamento físico. O esporte, na verdade, é uma indústria. Aqui no Brasil nós estamos começando a profissionalizar essa área de esportes. Estudante Ana Carolina, depois de um dia de maratona de entrega de currículos, agora vai ficar na expectativa. Porque você espalha seu currículo em todos os lugares. Aí você fica em casa naquela ânsia, saber, será que eu vou receber, será que vão me ligar? Aí o telefone toca e você... Quando um currículo de uma linha pode ser mais eficiente do que um calhamaço, se nessa linha vier escrito formado pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. E o vestibular concorrido confirma. Fama, ela tem. Entrando lá dentro, eu acho que sim, você já se sente mais perto do mercado. Tem um mural lá na GV, no andar, que tem várias empresas anunciam emprego para tal, estamos buscando estagiários. Claro. E você pega e manda a ficha. Eu acho que as grandes empresas continuam buscando na GV, a GV é uma super fonte. Eu tinha mandado umas 8, 9 fichas. Quantos responderam? Então, já uns 6 já me responderam. Grande parte do pessoal, eu vejo da minha turma, da minha classe, as pessoas estão super bem também. Todos receberam propostas boas. Flávio está no meio do curso. Marcos, formado há 15 anos pela GV, é o responsável por uma empresa de alimentos americana. E Daniele saiu da faculdade há 2 anos para um banco internacional. Mas todos são cuidadosos ao valorizar o diploma, especialmente quem ainda não está no mercado. Se você acha que a faculdade vai te garantir, ela pode te garantir até o momento que você entrar no estágio. Se você não tiver um pouco de esforço pessoal, de talento, carreira mesmo, você já é. Você vai ver depois dos comerciais. O espião americano que ficou sem dinheiro e mudou de lado. Vendendo os segredos para a União Soviética. Tu vai ver também. Eles querem mostrar tudo. O curso de striptease para homem. Daqui a pouco, aqui no Fantástico. Sai de baixo! Essa família é fora do sério e apronta as maiores loucuras. Eu quero que você se livre dessa mocreia já! Neste domingo, depois do Fantástico. Tô ligado, minha irmã, tô ligado. Sai de baixo! Quem tem Globo, tem tudo! Brasil. Lugares tão diferentes, mas o mesmo sabor. O sabor de Derby. De norte a sul, um prazer iluminado e feliz. Alegria e calor, a marca desse país. O Brasil é assim, como deve o seu sabor. O Ministério da Saúde adverte: fumar provoca diversos males à sua saúde. Suas ofertas Carrefour, mostra pra você. Mais uma novidade no especial de março do Carrefour. Você compra o que quiser e escolhe como pagar. Com o cartão Carrefour, o cartão do menor preço. E agora com juros zero e 100% de vantagens. Isso mesmo, juros zero para quem pagar o total da fatura até a data do vencimento. E você pode ter até 40 dias para pagar. E ainda pode refinanciar 80% do valor. No nosso show você sempre tem as maiores vantagens. Sempre o menor preço. Inútil! A gente somos inútil! Pra que panela se existe todo o sabor Sadia? 12 pratos prontos congelados. Inútil! Pra levar direto ao forno ou ao micro-ondas. A gente somos inútil! Carne
pães, massas e frangos deliciosos. Bom. Todo sabor Sadia. A trabalheira na cozinha ficou? Habilidade, determinação, garra. Virtudes que resultam em beleza, saúde e realização. Balé Vera Bubitz. Consciência de quem faz tudo pelo melhor. Matricule-se. Balé é Vera Bubitz. O Ministério da Saúde adverte: fumar provoca diversos males à sua saúde. Vale a pena conhecer o catálogo da coleção Outono e Inverno C&A. São muitas páginas com o melhor da moda vale tudo. Passe na C&A e pegue o seu. Viva o verão com muita alegria e descontração. E para ficar ainda melhor, chegou a Amargol Dose Única, o digestivo que cabe no seu bolso. O mais eficaz, agora também é o mais prático. Amargol Flaconetes, o digestivo oficial do verão. Um produto de qualidade Quinsul. Hermenegildo, o mistério continua 20 anos depois. A versão oficial é de que houve o fenômeno natural da maré vermelha, mas alguns pesquisadores e ecologistas insistem. O desastre ecológico foi provocado pelo homem. Mais alunos procuram as escolas públicas. O governo contrata professores. Veja a entrevista com a secretária de Educação, Yara Wortmann. Falcão entra em campo com o craque Juninho. Exclusivo. Pavarotti e Roberto Carlos em Porto Alegre. Os detalhes daqui a pouco. Não perca o Teledomingo, que começa logo depois do especial Spice Girls. O espião que detestava Nova York. Parece título de filme, mas é uma história real. Um espião do FBI resolveu trocar de lado e vender segredos ao inimigo quando foi transferido para Nova York. Ele não suportou o custo de vida na cidade, que é considerada por muitos a capital do mundo. Um ditado inglês diz que a beleza está nos olhos de quem vê. Olhe para Nova York. Dá para ver a cidade de Woody Allen. Ou o grande templo do mal que corrompe as almas em O Advogado do Diabo. Mas nunca antes, nem em ficção, a cidade levou a culpa por um espião mudar de lado. Pois Earl Pitts, agente do FBI, hoje preso por vender segredos americanos para a União Soviética, disse que se tornou um traidor porque veio morar em Nova York. É uma cidade cara, suja, com muito crime e gente demais, muito engarrafamento, diz ele. Eu não gostava de Nova York. Pitts não gostava do barulho, das luzes, da multidão nas ruas, do trânsito de Nova York. Mas não gostava, principalmente, do preço que se paga para viver aqui. Ele tinha um trabalho glamuroso, tipo James Bond, descobrindo e seguindo espiões russos. Para isso, ganhava pouco mais de $3.000 por mês. Ele se formou em Direito, foi pro Exército, chegou a capitão. Já estava no FBI quando conheceu Mary e se casou. Ele saía para trabalhar, lembra Mary, e me dizia que estava indo salvar a pátria. That he was going off to save America. Mas aí veio para Nova York. O ódio pela cidade não deixava o agente secreto dormir. Ele culpava o FBI por tê-lo transferido.
Conta que numa madrugada, por volta de 4 da manhã, decidiu se vingar vendendo os segredos para a União Soviética. Pitts escreveu uma carta para um diplomata na missão soviética, se oferecendo para contra-espionagem. Para mostrar que estava falando sério, Pitts mandou junto uma página de um documento confidencial do FBI. O primeiro encontro foi aqui na Biblioteca Pública de Nova York. No segundo andar, em meio aos livros, Pitts foi apresentado a um agente da KGB, que passou a ser o contato dele. A partir daí, ele vendeu para os russos toda a informação a que teve acesso. Ficou rico? Em 5 anos, ganhou pouco mais de $100 mil. Gastava o dinheiro extra da traição em lanches, refeições, tudo muito modesto. Foi levando a vidinha assim, até que, com a quebradeira geral da União Soviética, aquele diplomata do primeiro contato agora estava querendo morar nos Estados Unidos. Entregou Pitts em troca de um green card. O FBI montou uma armadilha. Agentes americanos se fazendo passar por russos e negociando com o espião. Um dia, o russo foi até a casa de Pitts. A mulher lembra que ele entrou em pânico. Desconfiada, revirou as coisas dele. Descobriu a traição e não teve dúvidas. Entregou o marido para o FBI. Se ele estava envolvido com alguma coisa ilegal, diz ela, eu não podia conviver com aquilo. Mas nessas alturas, o FBI já tinha gravado a traição em vídeo. Aqui, ele deixa um pacote pensando que era para os russos. Entregou até um telefone especial para interceptar comunicações. As chaves para o inimigo entrar na academia do FBI. Depois, recebendo o pagamento. Foi preso enquanto contava o dinheiro. Há 1 ano na cadeia, o espião não consegue explicar como se tornou traidor. Se limita a repetir que se pudesse voltar no tempo, jamais teria pisado em Nova York. Você se acha feio? Barrigudo? Teria coragem de fazer um striptease? Em São Paulo, baixinhos, gordinhos, desajeitados estão aprendendo a tirar a roupa e seduzir a mulherada. Eles são pessoas comuns, nem modelo, nem atleta, nem galãzinho de novela. Gente como a gente, como a maioria. Nada a ver com bonitões e fortes que ganham a vida assim, tirando a roupa no clube das mulheres, alucinando as meninas. Eles fazem o curso de striptease para desinibir, ficar mais soltinho, conquistar as mulheres. R$20 de matrícula, 36 de mensalidade, 2 aulas por semana. 2 meses um curso. 2 meses para aprender a tirar roupa? Um curso básico. E pode fazer mais 2 meses se quiser simplesmente... Pós-graduação. Arrasar. E eles querem mesmo arrasar. A professora dava aulas particulares de strip para homens, agora formou as primeiras turmas para ensinar os truques. O olhar é fundamental. Quem é profissional nunca fez cursinho. Striptease eu aprendi dançando, mano. No clube da Luluzinha, só mulheres, delirando. Mas elas também pedem para assistir a aula. E querem mais, sempre mais. São muito complexados também, hein? Não é só a mulher, ai, minha gordurinha, minha... Não, o homem também tem seus complexos. A mulher tem a mesma fantasia praticamente que os homens. Ela curte o corpo masculino, ela acha bonito, ela curte o bumbum masculino. Fantasias femininas. Guerreiros romanos, o motoqueiro, aquela jaqueta preta de couro. Eles vão chegar lá. Ora se vão, ou pelo menos quase lá. As namoradas, noivas, esposas, amantes, todas estão na torcida. Quando ele fez pra mim foi uma surpresa, eu adorei, achei lindo. Eu acho que todo homem devia fazer alguma coisa pra melhorar seu desempenho. É uma classe de alunos dedicados, esforçados, aquela vontade de aprender. E depois que fez o dever de casa... Sou outro homem agora. Mudou depois que você se considera outro homem? E não só eu, acho que eu mudei. Ela também? Mulheres, sim. Ah, as mulheres? Em si, é. Você já testou, já fez striptease pra uma mulher, assim?
Já. Não, fala a verdade. Já fiz e ela já fez comigo e foi bem melhor. E tem gente que até prepara uma surpresa, um suspense extra na hora final. Final, na hora de tirar a derradeira cueca. Você, como é que tá em relação à mulher? Você tá de frente, de costa, de lado? Como é esse momento? Esse cara tem que... Não, como é que eu tô? Não, se é segredo, não pode. Cada dia de um jeito, né? Tal, cada dia tem um jeito diferente pra gente ficar, né? Meu sonho é dar um curso de striptease pra seleção brasileira. Seleção brasileira? Seleção brasileira. Eu acho que eles vão ficar ótimos, eles vão saber driblar muito bem. E, especialmente pro Zagallo, ele vai ficar mais calmo. No Rio Amazonas. Uma balsa afunda com uma carga de produtos eletrônicos perto do porto de Macapá, no Amapá. Parte da carga das carretas boiou e moradores fizeram shopping de graça na beira do rio. Haja fé política. Com um discurso de mais de 7 horas, Fidel Castro inicia, aos 71 anos, o 5º mandato como presidente de Cuba. Um remédio falsificado, outro sob suspeita. O Roacutan está sendo investigado pelas autoridades de saúde americanas. Estaria causando depressão e induzindo ao suicídio. Um lote inteiro do remédio Androcur foi falsificado e está sendo vendido em várias cidades do país. O remédio é usado contra o câncer. E os prêmios internacionais continuam. Milton Nascimento ganha pela 2ª vez o Oscar da Música. O disco Nascimento levou o Grammy na categoria de melhor álbum de música internacional. Esse prêmio bota você na boca do mundo. 2 desfiles, 3 campeãs do carnaval. A escola de samba Vai Vai é a campeã do Carnaval de São Paulo pela 9ª vez. E no Rio, a Mangueira de Chico Buarque e a Beija-Flor dos Pajés empatam no 1º lugar. Grávida de 5 meses, a porta-bandeira da escola de samba Viradouro viveu momentos de tensão no Sambódromo do Rio e deixou muita gente na dúvida. Ela perdeu pontos por desfilar grávida ou por ter deixado o chapéu cair? Ali eu falei, eu perdi meu ponto, esperava eu passar mal, mas meu chapéu cair não. Patrícia Souza, grávida de quase 5 meses, desfila pela Viradouro há 8 anos. Antes de entrar na avenida, o nervosismo. É uma experiência que eu nunca passei, tá? É minha primeira vez. Aí a gente vamos ver como vai ficar agora na avenida. Na evolução da escola, que faz uma homenagem ao Orfeu, Patrícia aparece já sem o chapéu. Mas afinal, como tudo aconteceu? Quando a gente se apresenta, o jurado é na parte de cima, o último quesito, né? Eu faço assim para olhar o jurado. O meu chapéu tinha os cachos caídos aqui, ele prendeu aqui atrás na parte do esplendor. Eu puxei o chapéu, tá? E ele ficou preso depois na parte da saída, ele não caiu no chão. Enquanto a Viradouro passa, Patrícia se refaz do susto e tenta não perder o ritmo do samba. Depois do desfile, a esperança. Eu fiquei nervosa na hora que o meu chapéu caiu. Depois de eu fazer um trabalho tão bonito, chegar no final, o meu chapéu caiu. Moradora da favela da Mangueira, Patrícia acredita que foi vítima do preconceito na hora do julgamento. Eu queria saber por que eu perdi. Eu acho que foi por causa da gravidez. O Fantástico localizou um dos jurados que deram a nota 9. Luiz Felipe Ferreira preferiu não falar para evitar a polêmica. Mas Patrícia não carrega culpa e sabe que na comunidade ela tem uma nota diferente daquela dada pelos jurados. Falaram para mim, Patrícia, para você, pra gente, a gente sempre vai ser 10, você vai sempre ser a nota máxima da escola. Você vai ver depois dos comerciais. Os cientistas encontram uma área no cérebro que pode explicar a cura pela fé. Para muitos, uma oração tem tanto ou mais poder do que um remédio. E veja também. Os advogados do diabo. Rituais satânicos à brasileira. Daqui a pouco, aqui no Fantástico.
Riacho Doce. Eduarda, tentando resistir aos encantos de novo. O que você quer de mim? Me deixe em paz. Não chega mais perto de mim. Nesta segunda, 5 da tarde, Riacho Doce. Quem tem Globo, tem tudo. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Marlboro. Marlboro, agora também em nova e prática embalagem com 14 cigarros. Marlboro e Marlboro Lights, 14 cigarros, R$1,10. O Ministério da Saúde adverte: evite fumar na presença de crianças. Sem participação popular, Porto Alegre era assim. Cidade Viva. Há 10 anos, a cidade começou a ter os seus investimentos decididos pela população. Surgia o orçamento participativo. E a cidade melhorou para todos, em especial para aqueles que eram excluídos dos seus direitos fundamentais. Agora, Porto Alegre é exemplo de democracia e gestão pública para o país e para o mundo. Porto Alegre é exemplo para Buenos Aires. ONU escolhe o orçamento participativo como uma entre as 40 experiências mais importantes do mundo. Seu Valdir é um cidadão que se tornou conselheiro. O conselheiro não pode olhar para o portão da sua casa, ele tem que olhar para toda a vila, para todo o bairro e para toda a cidade. Independente de cor, raça, né? A questão social, são cidadãos que pagam seus impostos, né? E têm direito de participar na gestão da cidade, chamada orçamento participativo. De ano para ano, cresce a participação. Dona Ivone decide as melhorias em sua região. A gente se reúne na comunidade, com a associação de moradores e com a comunidade para levantar os pontos mais críticos, o que é mais necessário. E daí é levado para o orçamento. Tu pode ir lá reivindicar, certeza, porque ali é teu lugar. Entende? É um direito que nós temos. Sempre há necessidade, sempre falta uma coisa, né? Então tem que sempre lutar, né? 10 anos são pouco tempo na vida de uma cidade, mas pode ser muito. Porto Alegre, 10 anos de orçamento participativo, 10 anos de mudança, 10 anos de democracia. Posso provar? Claro. Mas, Pia, você tem dente sensível. Está usando Sensodyne todos os dias? Não, tem que usar. Só assim a dor não te pega de surpresa. Sensodyne, o creme dental para dentes sensíveis. O meu Brasil eu canto. Já nas lojas, o CD que vai animar este carnaval. Sambas Enredo do Carnaval 98 de Porto Alegre. Um lançamento RGE, RBS Discos. Canta comigo. Você sabe por que eu tô assim? Você não tá me reconhecendo, né? Desde que eu tive aqui falando da Inglesa Max, isso, aquela com a Crio Max, a fórmula do alto brilho sem enceradeira, lembra? O que tem de fabricante de enceradeira querendo me pegar? Inglesa Max, agora também na versão Ardósia Max para pisos de pedra. Não esqueçam, a Inglesa Max e a Ardósia Max dispensam enceradeira. Torneio Rio-São Paulo. Chegou a hora da grande final. Botafogo e São Paulo. Cariocas e paulistas num jogão de bola. Valendo o título. Botafogo e São Paulo. Ao vivo, nesta quarta. Depois de Por Amor. Futebol 98. Oferecimento Gol, campeão de vendas. Agora também 4 portas. Cerveja Kaiser. Curta o verão. Pensa a grande cerveja. Raider 98, de férias para seus pés. Caixa Eletrônico Itaú, para sua vida render mais. E Brahma, o primeiro Guaraná Light do Brasil. Ele tem muitos nomes. E às vésperas do ano 2000 ainda há quem tenha medo até de pronunciar esses nomes. Demônio, capeta, coisa ruim. Inimigo,
Seja qual for o nome, ele faz parte da cultura religiosa de quase todos os povos. O Fantástico mostra agora os rituais em que o temor ao demônio se transforma em culto, em pleno subúrbio do Rio de Janeiro. Este ritual foi criado há 5 séculos pela Igreja Católica. É uma luta do bem contra o mal. Uma cerimônia de exorcismo conduzida por padres da Arquidiocese de Nova York. Jenny, uma jovem perturbada por vozes estranhas e mudanças bruscas de personalidade, resistiu por anos a qualquer tratamento psiquiátrico. A igreja a considerou possuída pelo demônio. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hoje o Vaticano não ordena mais padres exorcistas. O velho ritual foi praticamente abandonado. Mas a crença em Lúcifer, o anjo que se rebelou contra o Criador, essa permanece. João Paulo II declarou várias vezes que o demônio existe e que ele espalha a desordem pela sociedade. O vigário da Catedral da Sé, em São Paulo, acredita que se para os católicos Jesus Cristo representa a luz, o diabo é a sombra. A ação do demônio é a ação de ser o tentador, né, de induzir o homem a pecar, de induzir o homem ao erro, né? Demônio, Senhor das trevas, príncipe poderoso dos tempos. Este homem acredita ter feito um pacto com o demônio. Neste salão, ele conduz uma cerimônia que mistura símbolos do candomblé e práticas mágicas, como o voodoo, representado aqui pelas agulhas que são espetadas no boneco. O homem de negro é consultado por pessoas que muitas vezes querem o mal de outras. Através dos poderes e forças satânicos, demoníacos e diabólicos, aonde estiver o teu corpo, tua mente e teu espírito neste momento, que sejam neutralizados todos os seus pontos vitais. No momento mais sinistro do ritual, acende-se um caldeirão. Nele foram postos sangue e vísceras de animais e fios de cabelo da pessoa que se pretende enfeitiçar. É uma cerimônia de magia negra. Demônios poderosos de força. Os seguidores do Homem de Negro acreditam firmemente que podem usar as forças do mal. O meu sucesso é esplêndido. Eu tenho tudo que eu quero. Tá? Sou empresário bem-sucedido. Este pequeno empresário da área de informática diz que no ano passado sofreu um sequestro e que esteve aqui para pedir vingança contra os bandidos. Simplesmente, pela força do destino, eles brigaram entre si e um matou o outro. Se você está prejudicando alguém e esse alguém me procura para se defender de você, do mal que você está causando a ele, eu não estou fazendo mal, não importa o que vai acontecer com você. De Satanás. É esse o conceito de justiça que prevalece nos rituais macabros. O que se faz com língua de falador? Queima. Em outro canto da periferia do Rio, quem está no comando é este homem, Marcos Fabian. Ele se diz discípulo de Lúcifer. Apaga cigarros com o pé descalço e deita com vontade sobre cacos de vidro. Ele diz que é procurado por pessoas que querem a ajuda de Lúcifer até mesmo para matar os inimigos. Eu fui ameaçada de morte, porque eu vi o cara que me roubou. Essas pessoas morrem ou de doença, ou morrem de acidente, de vários tipos de mortes. 7 dias depois, pegaram ele meio-dia vieram capaz de matar ele 6 horas da tarde. Tem caso de pessoas virem aqui pedir para fazer um pacto com Lucifer, fazer um pacto com o diabo, e entrega a sua própria alma para ele. Com as forças de Lucifer! Nos domínios de Marcos Fabian, o demônio bíblico também convive com entidades africanas. Agora foi aberta a casa do Egum, que representa a alma dos que morreram, mas continuam ainda presos à terra. O anjo que quer dar foi a tua lá de cima do céu. Acho mas que não tira da aurora. Vem cá e faz Satanás de Ferrabras. Diante da casa do Egum fervem os caldeirões.
Os fiéis entregam ao chefe do terreiro pedaços de papel onde estão os nomes dos rivais, desafetos e inimigos. Vai tudo pro fogo. Eles acreditam que o Egum, liberto no fogo e na fumaça, sairá pela noite para cumprir as sentenças. O doutor Talvani de Moraes, representante da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, vê com muita preocupação a prática da magia negra. Mesmo respeitando a liberdade de culto, ele acredita que a fé em forças malignas pode afetar a saúde mental e física do praticante. Ele fica tão fascinado, tão obcecado pela prática do mal, que ele acaba adquirindo também condições pessoais, e aí são psicossomáticas, condições emocionais que se voltam para o próprio corpo dele, que podem ocasionar um mal a ele. Daí ele pode ter uma doença, ele pode ter uma gastrite, ela pode ter uma úlcera, ele pode ter uma série de transtornos, pode ter um infarto do miocárdio, uma série de doenças, pode viver numa situação permanentemente de estresse. As demonstrações dos pretensos súditos do demônio não impressionam o psiquiatra. A dor, o tato, né, o paladar, a resistência corporal, tudo isso pode ser mudado a partir da experiência emocional, da experiência transcendental e mística. Meu camarada, é assim que funciona. Sabe, às vezes o elemento está tranquilo e de repente dá uma simples dor de cabeça. Para pro hospital. O médico não descobre o que ele tem. 2 horas depois, está numa pedra gelada. Quando a pessoa se sugestiona, as coisas vão acontecer muito mais porque ela acha que vão acontecer. Ou seja, é dentro da cabeça dela que está o problema, não é fora no que foi mandado para ela. O que ele fizer para mim está bem feito. Eu não ligo para isso, não. Confio nele. Cultuar o mal só faz mal a quem o cultua. Longe dos cultos sinistros, cientistas americanos acabam de dar um passo histórico na fronteira entre a fé e o conhecimento. Eles descobriram que certas curas pela fé têm explicação biológica. A crença religiosa, segundo eles, não afeta apenas o espírito. Ela pode alterar a capacidade do corpo de enfrentar doenças. Quando a pessoa reza, canta hinos religiosos ou faz meditação, está fortalecendo aquela parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. Isso é uma hipótese que ainda tem que ser provada. O fato é que quem tem fé vive 25% mais do que os outros. Quem tem fé tem melhor saúde física e mental, pressão arterial normal e um sistema imunológico muito mais forte. Os casos são tantos que a ciência decidiu encontrar respostas físicas para o fenômeno do espírito. Nesta universidade, um grupo de cientistas vem estudando há 15 anos a íntima ligação entre cura e fé. E descobriram que, para muitos, uma oração tem tanto ou mais poder do que um remédio. O médico Harold Kuning, que coordena as pesquisas, já estudou quase 10 mil casos de cura pela fé. É extraordinário o papel que a fé desempenha na saúde de uma pessoa. Ele diz que em 42% dos casos estudados, a única explicação para o alívio e a sobrevida do paciente estava na fé. Pessoas que tiveram câncer, derrames, doenças incuráveis, ainda assim conseguiram viver mais e sofrer menos do que outros pacientes terminais. Jeanne Lewis sofre de esclerose múltipla há 11 anos. É uma doença cruel que degenera os nervos, provoca dores no corpo, cansaço e falta de ar. Os remédios que aliviam o sofrimento têm efeitos colaterais devastadores. Os ossos de Jeanne estão se enfraquecendo. A cada hora, uma nova fratura. Hallelujah. And Lord God, we just want to just see her completely restored by your divine will. Mas no meio da dor e do desespero, Jeanne encontra alívio na oração. Milagrosamente, muita gente como Jeanne reza, reage, melhora e até se cura.
Mas como será que a fé promove o bem-estar físico? A resposta pode estar no cérebro. O cientista canadense Michael Persinger vem fazendo experiências com ondas eletromagnéticas para ativar uma área que ele acredita seja a mesma que funciona quando a pessoa tem uma experiência religiosa. Com o estímulo, mesmo alguém de pouca fé acaba sentindo uma força espiritual. Essa voluntária conta que, apesar de sozinha na sala de testes, achou que havia mais alguém com ela. Um espírito? Deus? O Dr. Persinger acredita que o lobo temporal é a área do cérebro ativada numa experiência de fé. E não é por acaso que a fé faz bem para a saúde. O lobo temporal também comanda o sistema imunológico. A ciência sempre quis desvendar os mistérios da religião e desmistificar os milagres. Se para os cientistas, cada vez mais, a fé é apenas um mecanismo do cérebro, para quem tem fé, continua sendo uma graça de Deus. Quando Ginny sente dores muito fortes, ela reza. Não é que a dor vá passar necessariamente, mas é nesse momento que ocorre o que ela chama de milagre. Mesmo não sabendo quanto tempo a dor vai durar, ela tem certeza de que do outro lado da vida existe esperança. E uma outra vida. A dor acaba indo embora. E agora as últimas notícias do Fantástico. O corregedor-geral da Câmara, deputado Severino Cavalcante, disse agora à noite que vai requisitar a fita com a reportagem exibida há pouco pelo Fantástico com declarações do deputado Sérgio Naia. Na reportagem, o dono da Sersan diz que usava material de segunda mão como se fosse de primeira qualidade. Segundo o corregedor-geral da Câmara, citado pela agência Globo, a gravação é uma confissão do deputado Sérgio Naia de que cometeu crime. Morre em São Paulo o sertanista Cláudio Vilas Boas. Ele tinha 81 anos e sofreu um infarte. Com o irmão Orlando, Cláudio Vilas Boas participou de várias expedições pelo país e criou o Parque Nacional do Xingu. Foram 48 anos dedicados aos índios. Acidente na Austrália. Um avião cai e explode no chão durante um exercício de rotina em Mount Gambier, no sul do país. O piloto, de 42 anos, morreu na hora. O maior protesto na Grã-Bretanha em 8 anos. 280 mil trabalhadores rurais e açougueiros marcharam pelas ruas de Londres. Eles protestam contra a proposta do parlamento de proibir a caça da raposa. E também querem poder vender carne com osso, o que foi proibido por causa da doença da vaca louca. Tabloides sensacionalistas ingleses anunciam para amanhã uma entrevista bomba com o guarda-costas que sobreviveu ao acidente que matou a princesa Diana e o namorado dela, Dodi Al-Fayed. Trevor Rees-Jones teria conseguido se lembrar de novos detalhes do acidente, depois que um psiquiatra o ajudou a recuperar parte da memória. A gente termina o Fantástico deixando no ar 2 imagens. O desespero de uma vítima da impunidade. E as três palavras que definem um estilo de fazer política. Não deu atenção nenhuma. Excelente. Que arranjei um projeto soma de quase 1 milhão que consegui liberar. Eu com o projeto de 1 milhão não queria dar aquele lá na caixa. Não me dá essa mais, foi lá cantar, eu assinei a ordem do governo. Eu falsifico mesmo. Na ordem do prefeito, ele acreditou que era ordem, mas eu falsifico mesmo. Uma boa noite para você. Boa noite e até domingo que vem.